Ah, de cara, gente, anota aí. 7 de julho, 7/7. Urano adentra o signo de Gêmeos, né? E nós estamos com o Sol em Gêmeos. Então é muito importante a gente já entender como que é que a gente vai se preparar para, né, essa chegada de Urano aí, esse signo de Gêmeos, né? Então eu venho descrevendo para vocês as características, né, de Gêmeos, do seu regente, que é Hermes ou Mercúrio, para que vocês possam aproveitar mais todos esses atributos, né? Sair desse lugar comum que é divulgado há tanto tempo, né, sobre o signo de Gêmeos, para a gente poder acessar um outro nível dele, né? Então tem as frequências mais baixas de Gêmeos, né, onde você vai encontrar aquelas características que todo mundo fala, evolúvel, não dá para confiar, né? Todas essas coisas. Mas ele escala para cima e ele escala para baixo. Tem que ficar esperto com essa coisa. E esse movimento para cima e para baixo, ele vai acontecer com a entrada de Urano em Gêmeos, né? Por quê? Porque Urano, ele é um planeta que ele trabalha com fluxos, com impulsos assim, né? Então tem uma hora que ele faz assim, agora vamos, tá com uma carga em você, e aí aquele negocinho guardado lá no teu inconsciente, ó, há séculos, há anos, sei lá eu quanto tempo, ganha um estímulo assim que bom, eu vou ter que aparecer, né? Então, me dando um choquinho na bunda, às vezes literalmente. Conheço uma pessoa assim que no trânsito de Urano, ela literalmente tomava choque quando encostava em metal. Então precisa e preparar para isso, né? Preparar para esses choques. Por quê? Porque esse choque, gente, de Urano em Gêmeos, como que existe, né, possibilidades para isso? Sejam bem-vindos. Urano em Gêmeos vai mexer com a nossa mente, vai mexer com a forma da gente se comunicar, vai mexer com a gente na forma da gente falar, da gente aprender, da gente interagir, todas essas coisas. E também da gente acessar essas diversas dimensões, essas diversas realidades, né? Então, tanto esse acesso, né, às camadas de frequência mais baixa, quanto aquelas aqui, né, na sua faixa como acima, vão estar muito disponível, porque o Urano vai dar uma carga, ele vai pedir para você inovar todas essas questões ligadas ao signo de Gêmeos, né? Então você vai ter que olhar suas questões com seus irmãos, com seus primos, como que você aprende, como que você não aprende, como que você deixa para lá, porque às vezes ele fala dessa dificuldade, né? E Urano, por ser essa coisa assim que vem e traz uma carga, aqui fica uma necessidade, né, de todos nós tomarmos cuidado com o nosso cérebro, com o nosso sistema nervoso, com as nossas mãos, com a nossa respiração, né, porque são funções linkadas, né, com Gêmeos. Mas Gêmeos não vai ser trabalhado sozinho, né? Lembra, eu coloquei num post, quando entrou o signo de Gêmeos, né? Ele tá aí ainda, que quando entra qualquer coisa em Gêmeos, vai ativar Sagitário, vai ativar Virgem e vai ativar Peixes. Então, todos esses signos vão receber uma eletricidade a mais, né? E aqui, tanto os virginianos quanto os piscianos podem sentir que não reconhece, né? Não se reconhece muito, né? Por quê? Porque é como se você tivesse inquieto, né? Vocês vão ficar inquietos, porque normalmente vocês são terra e água, né? Então a terra vai no seu ritmo, a água sobe e desce.
tá ok. Mas imagina, né? Você, quando cai um raio na terra, faz um buraco. Imagina quando cai um raio na água, né? Quando você enfia, né? Sabe aquela haste de aquecer água? Você enfia um negócio desse, aí começa a ferver, né? Então as águas podem começar a ferver. Novamente, vão vir coisas à tona para a terra. Você vai ter que olhar, né? Por que que seu fogo aí, né? Quais são as questões que estão aí bem enterradinhas, né, Virginiano? Quer dizer, você vai ter que pôr em prática. E nesse movimento, em Sagitário também, né? Porque ele está oposto ao signo de Gêmeos, né? Então, lá do outro lado, né? Eu vou ter que abrir mais a minha visão, vou ter que aprender mais, vou ter que me dispor mais e cuidar mais também da sua parte muscular, né? O Sagitário, ele tem bastante relação, assim, com a perna. Então, precisa cuidar dessas pernas, né? Desse ancoramento, porque o sagitariano fica assim, né? Andando, vendo, viajando, filosofando, mas precisa cuidar das perninhas. Por quê? Porque para você viajar mais para cima, você precisa aterrar mais, você precisa cuidar de estar aqui agora, comer bem, dormir bem, fazer exercício, coisas básicas, né? Dessa parte mais humana aqui, mais terrena. Precisa ser feito para você poder fazer mais voos, para você ter contato com mais informação, né? Informação no sentido de coisas que você possa captar, que você pode abrir mais a sua visão, né? Sagitário abre a visão, vê longe, então você vai poder ver mais longe ainda, mas você tem que se preparar para isso, né? E com Gêmeos, vamos entrar num momento aqui que a nossa capacidade de comunicar vai entrar numa outra fase, né? Nós já temos, assim, eu não sei o que vai vir, gente, né? Em termos de tecnologia, se é fora, né? Muito provavelmente nesses anos aqui, né? De Urano passando pelo signo de Câncer, muito provavelmente essa questão do computador quântico, de que tecnologias quânticas vão chegar a nós, né? Então, a nossa aprendizagem pode ir para um outro nível, a nossa capacidade de comunicar, né? Então, assim, pode abrir coisas internas, dons internos ligados à nossa capacidade de pensar, de comunicar, de raciocinar, de falar, né? Então, se a gente abre, assim, o leque da divagação e das possibilidades, né? Porque todas elas se abrem com Urano em Gêmeos, né? Por conta dessa coisa das dimensões dos níveis, né? Nós podemos ter algo, né? Alguma tecnologia ou internamente ficar mais acessível ao plano, à oitava acima de nós, né? A gente poder acessar mais claramente as pessoas que estão sem corpo físico, né? Nos comunicarmos mais com elas. Disso ficar mais plausível. Tipo assim, tô com saudade da minha mãe já morreu. Mãe, eu quero falar com você. Vou lá, tenho um aparelho, sintonizo, falo com a minha mãe. Entende? Né? Isso são coisas que podem aparecer nessa linha do tempo. Claro que para isso a sua mentalidade vai ter que permitir que isso se materialize. Por quê, gente? Quando os navios chegaram lá na América, né, na América do Norte, região dos Estados Unidos, os índios, assim, o navio estava praticamente ficando na beiradinha da água e os índios viam as alterações das ondas, mas eles não conseguiam ver o navio. Né? Por quê? Porque dentro da mentalidade deles, eles não tinham um arquétipo instalado neles, né? Uma história contada de como era o navio. Então, como que eles podem, né, falar assim, olha, tá chegando um navio? Não tem referência, né? Da mesma forma, foi feito um experimento numa ilha do Pacífico, se
essas ilhas pequenas, isoladas. Vamos hoje à noite, né, as pessoas que moravam lá, vamos passar um filme para vocês explicando algumas coisas para vocês aprenderem. Puseram todo mundo assim, montaram lá o telão, passaram o filme. E aí, o que vocês acharam? Do quê? A gente só viu a tela branca, eles não conseguiam dimensionar como que era essa questão de uma tela e um filme, entende? Então, a nossa mente, nesse momento, vai receber esses insights, né? Essa luz para a gente se abrir para uma inovação que a gente sequer pensou, né? Então, alguém vai trazer a ideia, alguém vai trazer, vai materializar isso, porque Gêmeos também tem essa coisa manual, vai lá, né, um artífice, né, e põe ali, né, a sua magia naquele negócio e aquilo vai funcionar, assim como o celular. Gente, se você pensar na tecnologia do celular, você fala assim, como que é isso, né? E isso existe há menos de 10 anos, né? Tinha o celular, aquilo já era, né? Eu falo numa caixinha. Eu me lembro da minha infância assistindo Star Trek. Eles abriam, era dois assim, né? E falava assim. E o transporte de pessoa? Podemos ter isso a realizar. Eu tô aqui, não tem avião, não tem mais nada. Tuf, vou parar lá na China. Tuf, vou parar lá na Nova Zelândia. Tuf, vou parar nos Estados Unidos. Entende? Né? É possível? Sim, é possível. Porque estamos falando desse momento. No dia a dia, precisa cuidar do descanso, precisa cuidar da dieta, precisa cuidar de meditar, precisa cuidar de se abrir para aprender e para aprender de formas diferentes, qual a sua forma de aprender, porque às vezes nós estamos lidando com uma forma muito tradicional de aprender e tem outras formas de aprender, né? Que o nosso cérebro tem que estar preparado para isso. Então, é um momento de vocês, né? Começar a jogar fora as crenças arcaicas, aquelas limitações, né? Aqueles paradigmas, né? Que vem nos norteando há séculos e vem nos conduzindo para um lugar que não é interessante. Então, é o momento da gente se livrar, né, desses pensamentos limitantes, dessas crenças limitantes, desse paradigma limitante, né, e trazer uma inovação maior, aonde nós possamos verdadeiramente entender o significado de irmão, né? Vamos elevar isso a um outro nível. Urano quer inovar isso, então assim, aquele que está do lado não é só meu vizinho, ele também é meu irmão, né? Se a gente vai fazer o DNA, vai, a gente dá numa coisa básica que é só energia. E tá tudo coligado. Então, isso ainda não está na nossa realidade. Então, eu tô falando de coisas assim, que nesse período, né, dessa passagem aqui, de Urano pelo signo de Gêmeos, essa inovação, essa revolução, né, pode acontecer aqui, não só no signo de Gêmeos, mas nesses outros também, que vão ser mais impactados. Aquário e Libra também serão impactados, são signos de ar. Mas é um impacto onde eles vão poder, se desejarem, isso é mais fácil, tá? O que acontece? Às vezes é tão fácil que a pessoa não dá valor, então precisa se ligar no movimento. Né? Tá chegando a ideia, tá chegando a inspiração, tá fácil de ler aquilo, às vezes alguma coisa estava mais complicada, fica mais fácil, é um bom momento, né? Então não jogue fora, né? Essa é uma visão um pouco diferente que eu fui observando, né? Ao longo de tantos anos como astróloga. Aspectos fáceis e aspectos difíceis depende da pessoa. E às vezes eu já fiz um mapa de uma pessoa que assim, quando eu fiz o mapa, eu falei assim, gente, a vida dessa pessoa deve ser uma maravilha. Quando eu fui conversar, não era nada disso. Ela tinha muitos aspectos positivos, muitos, gente, era assim,
que formava uma configuração, eu nunca mais vi aquilo. Mas a pessoa transformou aquilo numa preguiça. Ok? Então, muita facilidade também dá uma estragadinha se a pessoa não souber administrar, né? Por quê? Porque vem tão fácil que você, depois eu faço. E o depois vai passando, e quando você despertar, já não tem mais como, entende? Você perdeu oportunidades grandiosas, né? Principalmente para servir, usar todos aqueles dons que estavam ali para benefício de muitos, né? Nunca é à toa que a gente vem com tanta coisa assim, né? Mas, às vezes, realmente essas dificuldades que acionam o nosso motor da vontade. Você tem que exercer a vontade. Então, se tá fácil, abre o olho e aproveita. Se tá difícil, você tem um empurrão. Vai, né? Vai que vai. Lá na frente você vai se descobrir muito mais forte, né? Então, Urano, ele traz isso. Então, nós vamos descobrir que nós somos capazes de alterar, né, nosso padrão de frequência, de ir para outra dimensão, né? Tô viajando? Pode ser que eu esteja viajando, mas é agora que você vai começar a se abrir para isso. Então, se abrir a sua mente para coisas que você antes não conceberia. Então, o que é para você, assim, que seria... Meu Deus, né? Eu nunca pensei na possibilidade. É essa daí que você tem que começar a pensar. Eu quero fazer aquele estudo lá, não sei aonde, não sei com quem. Se você decidir intencionar, vai chegar. Porque o Urano, ele traz conexão. Ele faz você ressonar. Eu tô aqui vibrando nisso, aquilo que tá aqui igual, vai chegar em você. Então, eu quero encontrar tal pessoa assim. Você vai chegar lá. Entende? Então, nós vamos ficar potencializados nesse sentido. Eu não sou de Gêmeos, mas você tem Gêmeos no seu mapa. Essa área vai receber esse chacoalho, você nessa área vai ter, né, onde está aí o Gêmeos no seu mapa, você vai observar essa eletricidade, essa necessidade de fazer algo. Porque Urano, ele deixa a gente inquieto, né? Então, assim... Nossa, vou dormir, vou. Você instala na cama e começa a pensar, e aquilo não para nunca, né? Então, precisa respirar para poder baixar um bocadinho. Porque se deixar, você vai uma noite, 2, 3, é energia, gente, ó, no talo. E, de repente, isso pode ser algo que você pode descobrir, né? O Tesla não dormia, tá? Ele ficava semanas sem dormir. Né? Ele fez uma adaptação corporal para isso. E aí o pessoal, nossa, nós não aguentamos. Uai, você já tentou? Não. Então, aí os caras também começou a entrar nessa ressonância. Não preciso nem dormir e fico bem, entende? Né? Então, esse poder, né, de você fazer essa intenção e colocar aquilo na sua realidade, nessa dimensão. Você vai vibrar numa faixa aonde não preciso nem dormir. Ok? Então, tem tudo isso para acontecer, né? Não precisamos cuidar do nosso sistema nervoso. O que pode acontecer? Você pode não cuidar, né? Ter um colapso mesmo nervoso, precisar de cuidados, né? Precisar ir devagar, não vai queimar, né? A sua mente, não vai queimar os seus neurônios, né? Não vai pirar na batatinha. Aqui perto da minha casa tinha um moço que era extremamente inteligente, mas que ele, assim, não sei o que aconteceu, ele estressou demais e aí ele não conseguia nem falar direito, né? Tinha que tomar remédios, assim, numa dosagem bem alta. Então, precisa ter esse cuidado, esse carinho com o seu sistema nervoso e dá para ele aquilo que o alimenta, para ele inovar. A cachorro é ótima. Para você inovar, né? Para você aprender outras coisas e aí você vai percebendo isso. Não estou muito bem, o que eu estou precisando? Né? E aí toma as medidas necessárias, tá? Geralmente eu oriento quem está num trânsito mais assim intenso de Urano, né? Essa carga energética chegando, de você estar lá assim no meio da noite, acorda de madrugada com 1000 ideias, com a eureka plena, isso também pode acontecer. É você ter um caderninho do seu lado
E para você anotar as coisas durante o dia, porque, nossa, tal coisa, de repente, tchum, cai toda a ficha. E uma coisa também que é bem importante que eu observo, que é você fazer exercício físico um pouco mais intenso, né? Você malhar mesmo. Por quê? Porque quando você malha, você disponibiliza no seu corpo, né, bastante substância que vai ajudar esse corpo a ficar fortalecido. Então, ele vai ter suporte para essa carga chegar e ir se acomodando em você, tá bom? Então, por favor, né? Como é Gêmeos, é importante também essa questão da respiração, da meditação. Isso pode fazer você acessar outras coisas, né? De qualquer forma, esse lidar, né, com as faixas, com as energias, está bem favorecido, né? E aí, como que você vai captar esse ambiente, né? Você vai começar a captar coisas que antes passavam desapercebidas para você, tá? Particularmente aqui, né, tem uma pessoa que me deu relato assim, nossa, eu tava tão bem, fui em tal lugar, né? E assim, quando eu comecei a olhar para fulano, nossa, eu comecei a ter uma sensação tão estranha. Depois eu comecei a passar mal, precisei ir embora. Então antes era tranquilo algumas coisas. E aí começa a dar chabu, porque a sua percepção está sendo aberta. Os seus canais estão sendo abertos, tá? Então, como tem esse livre trânsito, nós temos diversos corpos, você pode perceber que você está desenvolvendo percepções extrasensoriais, daquelas que você não tinha antes e que agora estão começando a abrir. Então, observe, né? Às vezes você não está passando mal exatamente porque você comeu aquele negocinho. Você está passando mal porque tinha uma energia ali no ambiente que você ainda não sabe denominar, mas que tá pegando você, porque você tá abrindo um espaço dentro de você diferente, tá? Então tem pessoas que já estão percebendo isso. Por quê? Porque ele já tá ali 28, 29 de Touro, finalizando essa passagem, né? Então quem nasce aqui nos primeiros graus de Gêmeos, primeiros graus de Virgem, primeiros graus de Peixes e de Sagitário já está percebendo essa influência, porque a aura do planeta é grande, então ela vai atuando assim, tá? E isso vai chegando. Então, olhe para você. O que é que você está com vontade de inovar na sua vida? Para onde é que você que tá vindo umas coisas que você precisa fazer, né? E aí, em termos de relacionamento, né, tem essa relação com o irmão, com o vizinho, né, com os documentos que você vai ter que olhar. Então, fique atento, esteja disponível, escrever, pintar, né, cantar, dançar. Gêmeos é muito artístico, então você pode descobrir que você tem muitos talentos e tem energia para todos, né? Então, tudo isso também está em baila, né? Você pode se descobrir alguém que fala, alguém que escreve, alguém que canaliza. Possibilidades são imensas, né? Aqui também, Gêmeos, ele traz uma questão de você poder acessar dentro de você aquele lado mais jovial, né? Mais uma criança brincalhona, né? Uma criança humorada, aquele aspecto nosso que nunca deixa de ser uma criança, sabe? Essa juventude eterna, interna. Pode ser que seja externa, pode ser que tenha um aparelho aí que rejuvenesça as pessoas, sem precisar fazer aquelas coisas esquisitas. Pode ser que essa tecnologia seja descoberta. Então, mas de qualquer forma é um estado interno, né? Você pode descobrir que você é assim, ou que você vai fazer um processo para você ficar nesse lugar mais jovem, né? Internamente, externamente, mais bem-humorado, né? Aprendendo a lidar melhor com as trocas, né? Com o comércio, com encontros, né?
Então, promover esses lugares de encontro grandes, isso fazer uma diferença com as pessoas. Então, muita coisa está disponível. O meu convite para você é que dia 14, das 10 às 12, com Sol ainda em Gêmeos, vamos trabalhar muitas dessas questões, né? Então, questões com irmãos, que parece que não é importante, mas é, mesmo que você não tenha tido irmão, justamente por isso é importante, né? As questões das primeiras aprendizagens, essa forma de aprender, como que eu aprendo? Como que eu posso melhorar isso? Quais são os meus bloqueios para aprender coisas novas? Gente, aprender não é só aprender decorado, né? É você acessar esses lugares. E em Gêmeos nós podemos acessar aquelas partes internas nossas que, muito curiosamente, né, em outros signos, nós não conseguimos acessar. Então, aquele lugar lá, ó, que tá guardadinha, 7 chaves, e que você mexe para lá, mexe para cá, mexe para lá, mexe para cá e não destrava. Então, com Gêmeos a gente consegue fazer isso. Lembra que ele vai em todos os lugares, para baixo e para cima? E dentro do arquétipo, né, de Hermes, ele ajuda, inclusive, a esse lado, né, que tá assim meio esquisitinho dentro de nós, a ser levado para uma condição muito melhor. Ele fez isso com algumas crianças, né, com algumas pessoas ali dentro dos arquétipos do Hermes, ele teve esses trabalhos, né, além de levar mensagens, né, ele também ajuda nesse momento, né, nessa encruzilhada que nós estamos nesse momento planetário. Nós estamos sobre a regência desse arquétipo esse ano. Ninguém fala muito, né? Mas como nós estamos num momento de divisão muito intenso, né? Quem é do bem, quem é do mal. Vamos para a direita, vamos para a esquerda, né? Vamos para dentro ou vamos para fora? Vamos brigar ou vamos fazer a paz? Tá o tempo todo assim, né? Então, isso é o arquétipo do Hermes. Então, nós estamos naquele momento da encruzilhada, sabe? E nesse momento é um momento de muita troca, porque eu chego na encruzilhada, outro chega na encruzilhada, então a gente conversa. Bom, e aí, como que foi lá? Nossa, esse caminho que você fez é isso que eu quero fazer. Ah, então, e aí? Não, e aí ele muda de direção, entende? Seja bem-vindo. Então, é muito importante trabalhar esses aspectos, né? De você entender para onde você está indo, né? Como que é esse lugar. Em que encruzilhada você está? Você está sozinho? Você está acompanhado? Quem mais, né? Ou você está nessa encruzilhada por causa aí dos seus antepassados, né? Por causa das, não só parentes, mas você em outros momentos encarnatórios, né? Então, qual é a dinâmica que está ativa e que precisa ser liberada, precisa ser tratada? Então, meu convite para você é dia 14, é um sábado, das 10 às 12. Vamos nos encontrar, porque é um momento onde, assim, uma coisa que for feita aqui, ela vai repercutir em todo o sistema dos planetas, né? Que estão ali ativados. Então, vai ser um tratamento global, né? Que vai pegar todos eles, né? Com vontade, com facilidade, trazendo isso para um outro significado. Tá bom? Então, me chama, faz sua inscrição, encaminha para alguém, deixe seu like, deixe sua pergunta e vamos juntos. Gratidão.